é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Turma boa da Prime Web TV, seja bem-vindo aqui à sua Web TV favorita aqui e o seu programa de tradicional das noites de sextas-feiras, o seu Trocando em Miúdos, o programa que faz você pensar. O objetivo desse programa é sempre discutir o Brasil real, o Brasil que importa, né? E hoje a gente traz aqui um convidado que tratou diretamente com os problemas nacionais, que sabe falar um pouco para a gente também de um projeto de desenvolvimento nacional. Hoje a gente tem a honra de receber Bresser Pereira, economista, também foi ministro da Fazenda do Brasil, de 29 de abril de 87 até 21 de dezembro de 1987, isso no governo José Sarney. Também foi ministro da Administração e da Reforma do Estado, isso foi no período de 1º de janeiro de 95 a 31 de dezembro de 98, no governo Fernando Henrique Cardoso, e também foi ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, do período de 1º de janeiro de 1999 a 21 de julho de 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Então, primeiramente, cumprimentar o meu convidado. Boa noite, professor Bresser Pereira, seja bem-vindo aqui à programação da Prime. Boa noite, é um grande prazer falar com você e com o pessoal de Goiás. Tá certo. O professor Bresser, recentemente saiu uma notícia da Embrapa, né, o presidente da Embrapa anunciando que a Embrapa ela possui um orçamento de 3 bi pelo atual orçamento, e informa que cada R$1 investido na empresa, a Embrapa reveste ao Brasil R$18 de economia social, né? E também teve um lucro estimado pela companhia de 65 bilhões de dólares. Investir em ciência e tecnologia, esse é o caminho de qualquer economia moderna atualmente, né, professor Bresser Pereira? Então, quer dizer, investir em ciência e tecnologia é fundamental, e investir particularmente na Embrapa, que é uma instituição que tem uma enorme importância no Brasil. Foram as pesquisas da Embrapa que permitiram que os brasileiros ocupassem todo o Cerrado, todo o interior, o grande interior de Goiás, Mato Grosso, né, que tem esse Cerrado, e hoje são maravilhosas plantações de soja e muitas outras coisas, né? Isso foi a Embrapa, né? Então, foi a Embrapa, e depois foram os empresários, né, inovadores e que assumiram riscos. Mas não há dúvida nenhuma que é preciso que o governo apoie, e esse governo que nós temos aí não apoia nada, né? Então, realmente ele vive num mundo estranho lá fora das coisas, que pouca coisa tem a ver realmente com o Brasil real. Uma coisa também que destoa muito desse governo que está aí para aquele período do governo militar, que a gente via que, se a gente for comparar o regime militar, teve grandes problemas realmente, a questão democrática, com a questão da repressão, mas teve muitos avanços e muitos benefícios na questão da estruturação do Estado brasileiro, a construção da Embrapa, a fundação da Embraer, e fora as outras grandes empresas aí, a Itaipu Binacional, e fora outros grandes investimentos no Estado brasileiro. E esse atual governo, ele surfa nessa fama, mas ele faz totalmente o oposto do que foi feito o governo militar, né, professor Bresser Pereira? A Ceitec, recentemente, está passando por um processo de liquidação, e a gente sabe que a microtecnologia, os microchips, é que domina hoje o mercado internacional. Por que não investir nessa ciência e tecnologia? E realmente, esse governo não tem nada a ver com aquele período militar no que se tange no investimento no Estado brasileiro.
Então, é preciso entender o seguinte: o Brasil, entre 1930 e 1980, teve um regime de política econômica desenvolvimentista. Primeiro foi o desenvolvimentismo comandado por Getúlio Vargas, que foi fundamental, que desencadeou a industrialização, e depois, principalmente nos anos 70, foi o desenvolvimentismo dos militares. Desenvolvimentismo quer dizer, eles não eram liberais economicamente. Claro que o mercado é fundamental e o mercado era amplamente respeitado, mas o Estado intervia moderadamente na economia. E o Estado e a nação, junto com o Estado, tinham um projeto nacional de desenvolvimento que era um projeto de industrialização e de desenvolvimento, né, de toda uma grande agricultura no Brasil. Quer dizer, então, esses projetos foram realizados, eram desenvolvimentistas. Desde 1990 houve uma crise nos anos 80, mas desde os anos 90 o Brasil virou neoliberal. Quer dizer, o governo do PT tentou mudar isso, mas não conseguiu, de forma que, e agora no governo Temer e Bolsonaro, nós estamos afundados num neoliberalismo radical, né? Isso é um desastre. Isso é um desastre lá no norte. O neoliberalismo foi uma estratégia, um regime de política econômica que os países ricos adotaram em 1980, né, nos Estados Unidos com Reagan e na Inglaterra com Thatcher. E desde então as taxas de crescimento desses países foram insuficientes, a concentração de renda foi enorme, e depois houve a grande crise de 2008, e desde então, quer dizer, esse sistema está em crise, a meu ver, e agora, quando você vê agora o que estão fazendo os novos governos, quer dizer, o novo governo americano do Biden, mas não só o governo americano do Biden, também os governos europeus, da Merkel, do Macron, quer dizer, eles estão voltando para o desenvolvimentismo, para ter um plano de crescimento da economia em que você combina mercado e Estado. E é isso que precisa ser feito. Professor, mas tem um mantra contado aí no mercado financeiro de que se o Brasil não tem umas contas públicas estabilizadas, não vem investimento aqui para o nosso país. É verdade isso até que ponto? Veja, eu sou a favor, eu sempre defendi a responsabilidade fiscal. Eu saí do Ministério porque o presidente Sarney não conseguiu, naquela época, garantir as condições para se fazer uma política fiscal responsável. Agora, o meu entendimento é que os economistas liberais ou neoliberais, quer dizer, eles exageram muito a importância da questão fiscal. O Brasil precisa ter uma questão fiscal bem organizada, mas, a meu ver, é mais importante você ter as suas contas externas controladas. E uma coisa que talvez vá surpreendê-lo, quer dizer, eu desenvolvi toda uma teoria nesses últimos anos que se chama Novo Desenvolvimentismo, e essa teoria mostra, né, que para você crescer, você não pode se endividar em moeda externa. Você tem que se endividar na própria moeda. Por isso o BNDES, por exemplo, é muito importante, os bancos brasileiros todos, né, são importantes, a Bolsa de Valores é importante. Agora, você se endividar em moeda estrangeira, isso não só te leva a crise de tempos em tempos, mas antes de levar a crise, isso aprecia a taxa de câmbio, quer dizer, e torna a indústria não competitiva. Então, acontece o que aconteceu no Brasil desde 1980, foi uma enorme desindustrialização. O Brasil era um país que crescia extraordinariamente e tinha virado, inclusive, um grande exportador de manufaturados. Tudo isso foi jogado fora, rigorosamente jogado fora. Quer dizer, as empresas que a gente quer, claro que é bom que venham empresas para o Brasil,
Mas não porque trazem dinheiro, nós não precisamos do dinheiro delas. Nós precisamos da tecnologia delas, precisamos dos mercados que elas abrem, e é assim que a gente deve usá-los. É como faz a China, por exemplo, ou fez a Coreia do Sul e Taiwan. Quer dizer, eles cresceram com a sua própria poupança, com superávites em conta corrente. Quando você tem superávit em conta corrente, hoje é a conta externa do país. Quando você tem superávit, quer dizer que você está... não só você está começando a financiar os outros. A China, que é um país relativamente pobre, agora já não é mais, mas que começou pobre lá em 1980, hoje, quer dizer, ela financiou os Estados Unidos. Mas o mais importante para ela não era isso. O importante é que ela mantinha a sua taxa de câmbio competitiva, e com a taxa de câmbio competitiva e a taxa de juros baixa, que é também fundamental, quer dizer, ela então crescia enormemente. Tinha também política industrial que ajudava, e nós não soubemos fazer isso, nós nos submetemos às políticas de Washington, ao famoso consenso de Washington, que é o neoliberalismo, e isso é um desastre. Não? O professor Brescia Pereira, mas o senhor acha que essa reação do Biden em querer fazer um investimento de $1 trilhão na infraestrutura americana seria uma tentativa de correr atrás em relação ao prejuízo, em relação à China, que hoje domina grande parte aí da distribuição de insumos de saúde, dos insumos de tecnologia? Seria uma tentativa dos Estados Unidos recuperar esse posto da tecnologia e da economia mundial? É isso mesmo, porque uma coisa que os países, eles competem entre si. Como as empresas competem entre si, também os países competem entre si. E o que aconteceu foi que, em 1980, enquanto que os Estados Unidos adotavam uma política liberal, os chineses, que eram estatistas, eles descentralizaram, viraram capitalistas, mas capitalistas desenvolvimentistas. Quer dizer, então, agora o que o Biden está fazendo é voltando para o desenvolvimentismo, porque os Estados Unidos sempre cresceu com o desenvolvimentismo. É uma coisa que pouca gente sabe, mas, para você ter uma ideia, até 1939, os Estados Unidos tinha tarifas alfandegárias muito altas. Tarifas alfandegárias geralmente é uma política industrial a mais importante. Quer dizer, não era coisa de país neoliberal de jeito nenhum. Depois, quer dizer, no após-guerra, depois veio o New Deal com o Franklin Delano Roosevelt, também ele interviu na economia moderadamente sempre, mas interviu firmemente. Quer dizer, só em 1980 é que os Estados Unidos abandonou realmente o desenvolvimentismo e fez o Banco Mundial, que o Banco Mundial era um ninho de economistas desenvolvimentistas, né? E quem comandava era os Estados Unidos, estava ótimo para ele. Desde 1980 mudou tudo, muito competente. Então, e é um crime que está sendo feito com o BNDES. Desde 2016, estão querendo realmente desmontar o BNDES, né? Que estão surgindo de você se integrar. Você pode se integrar, né, de maneira competitiva, é o que fez a China, é o que está fazendo a Índia, é o que fez a Coreia, ou você pode se integrar de maneira subordinada. É que o Brasil faz desde 1990. É uma vergonha. Isso é um absurdo. O professor Brescia Pereira, há uma cultura enraizada no Brasil de combate à corrupção a qualquer custo. Como é que o senhor avalia os efeitos da Operação Lava Jato na economia brasileira? E você acha que também deve ter uma mudança do perfil do Poder Judiciário e também das polícias, dos órgãos que fiscalizam, dos órgãos que vão apurar denúncias, no sentido de preservar a economia e punir somente os responsáveis pelos crimes que essas empresas ou estatais cometam crimes? Sem dúvida, é isso que você está falando. Quer dizer, mais amplamente, quer dizer, no meu entendimento, quando surgiu a Lava Jato, eu apoiei. E fui apoiando até que, de repente, eu verifiquei que eles não estavam ali para fazer justiça coisa nenhuma. Já tinha havido, naquela ocasião, um manifesto de 100 advogados protestando contra o fato de que
a Operação Lava Jato não estava respeitando os direitos civis, os direitos de cidadania das pessoas que estavam sendo acusadas. Quer dizer, isso é muito grave. Na democracia, a garantia do Estado de Direito, do respeito aos direitos civis, é muito importante. E, quer dizer, aí quando eu vi que a coisa era totalmente política, né, que, na verdade, eles não estavam querendo fazer justiça, eles estavam querendo, né, obter popularidade, apoio na sociedade, né, se opondo ao PT e ao Lula, que tinham cometido erros, mas isso não importa. Quer dizer, mas daí para fazer o que eles fizeram com o Lula e o PT é inaceitável. Agora, por outro lado, e aí é a sua pergunta, quer dizer, essa Operação Lava Jato teve um efeito sobre a economia brasileira desastroso. Os cálculos que se fazem são de perdas astronômicas, porque nós tínhamos uma grande indústria de construção civil, que não só construía todas as grandes obras no Brasil, mas que eram exportadoras, estavam no mundo inteiro fazendo obras no Oriente Médio, na América Latina, quer dizer, e de repente isso foi violentamente atacado. Muitas vezes eu vejo um tipo de nacionalismo que eu sou um nacionalista econômico. Eu acho que é fundamental que o Brasil tenha uma estratégia nacional de desenvolvimento. Mas eu fico incomodado quando começam a falar que o imperialismo como uma espécie de sistema de conspiração, né, contra o Brasil. Normalmente não é nada disso. São empresas que estão fazendo a vida delas, são intelectuais e políticos nos Estados Unidos e na Europa que acreditam no neoliberalismo e querem empurrar isso para cima de nós. Agora, no caso da Operação Lava Jato, eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, o senhor Dallagnol e o senhor Moro foram manipulados pela CIA, ou coisa parecida. Eles foram, porque aí a CIA realmente, a CIA entra quando vê uma chance de desorganizar e reduzir a competitividade dos concorrentes, né? Quer dizer, ela faz. Isso faz parte da regra do jogo. E nós abrimos. Esses senhores aí, é por isso que foi uma desmoralização, afinal, a Lava Jato. Um grande prejuízo político, de direitos humanos e um grande prejuízo econômico para o Brasil. Professor Bresser Pereira, uma das empresas também impactadas pela essa Operação Lava Jato, a nossa Petrobras, a gente viu uma mudança drástica na questão da política de preços e isso refletir também na questão econômica e social e inflacionária do brasileiro. Hoje o custo de vida está cada vez mais caro, impactado pelo preço dos combustíveis, né? Há uma previsão do botijão de gás chegar a R$115 aqui na nossa região, aqui atualmente está R$100. Isso também é feito de uma operação mal conduzida também de combate à corrupção, né, professor Bresser? Então, esse combate à corrupção, ele também deve ser alinhado também de inteligência, ele deve ser combatido de uma forma inteligente, né, professor Bresser? Então, mas aí não foi só o combate à corrupção. Quer dizer, claro que a Petrobras ela foi prejudicada pela corrupção que havia lá interna e foi prejudicada pela forma que a Lava Jato tratou a Petrobras. Agora, é preciso também entender, quer dizer, a política de privatizações que foi adotada, que vem sendo adotada pelos governos. Primeiro pelo governo Fernando Henrique e depois pelo governo Temer e Collor. Quer dizer, Collor, depois pelo governo Collor, primeiro foi Collor e especialmente Fernando Henrique, agora, depois mais recentemente, os governos Temer e Bolsonaro. Quer dizer, eu ontem fiz uma nota no Twitter. Eu tenho eu escrevo uma vez por semana, mais ou menos, uma pequena nota no Twitter e no Facebook, e em que eu dizia: o Brasil está sendo leiloado, porque houve uma grande privatização de estradas de rodagem e de aeroportos recentemente. Quer dizer, eu acho isso um absurdo. Por que é um absurdo? Porque essas empresas de infraestrutura são empresas monopolistas. Quando a empresa é monopolista, quer dizer, não há nenhuma vantagem que ela seja privada. Porque a grande vantagem da empresa privada é que a empresa privada é competitiva, ela tem um mercado onde ela compete.
Quer dizer, e é isso que garante que ela seja eficiente ao mercado. Né? Agora, quando é monopólio, não. Então, o que acontece quando você privatiza, né, é que você, então, só permite que o pedágio das estradas de rodagem, que o preço da ocupação dos aeroportos aumente. Quer dizer, porque é isso que eles fazem. Né? E fazem sistematicamente, todas essas empresas. Né? Aí sim tem um processo de corrupção muito grande, né? Envolvido, inclusive. E foi o que aconteceu também com a Petrobras. Quer dizer, porque aí a Petrobras não é infraestrutura, mas a riqueza petrolífera brasileira é uma riqueza nossa. Eles venderam grande parte do pré-sal. Né? Não tem sentido nenhum fazer isso. E agora estão querendo acabar com as refinarias da Petrobras, né? Também privatizá-las. Tudo isso, né, é realmente, quer dizer, uma forma de criar rentistas, porque eu estou terminando agora, eu escrevi a última sessão do último capítulo de um livro que eu estou escrevendo em inglês, mas o título em português, para simplificar, chama-se Depois do Capitalismo, o Gerencialismo Democrático. Em que eu digo que o capitalismo, especialmente devido à sua forma neoliberal, está se esgotando e foi tomado pelos rentistas. Quer dizer, porque o capitalismo é um sistema econômico de empresários. Aí em Goiás vocês veem bem isso, porque os capitalistas de Goiás são empresários ainda. Agora os capitalistas aqui de São Paulo, do Rio, etc., já não são mais. Aqui são rentistas que vivem de aluguéis, juros e dividendos. Quer dizer, são eles que associados aos financistas, né, adotam essas políticas neoliberais contra os interesses do país. Eu acho isso um crime muito grande, né? E então isso precisa ser mudado. Eu faço a minha briga pessoal nessa direção com as minhas teorias. Tá certo. Mas o senhor se declarou um nacional desenvolvimentista, e eu também sou, adoro essa pauta. Eu acho que o Brasil precisa do encontro consigo mesmo, precisa se valorizar e perder o complexo de vira-lata. Mas como implementar um projeto nacional de desenvolvimento, professor Bresser, num povo que não gosta de discutir política e de um povo que não gosta de discutir muito menos pauta econômica? Então, mas nós conseguimos fazer isso no passado. Quer dizer, nós tivemos um estadista que foi Getúlio Vargas, e ele conseguiu fazer isso. Depois nós tivemos, dando continuidade ao Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, que também era um estadista, né? E ele também pensou grande o Brasil, né? E depois nós tivemos, quer dizer, uma crise econômica e política no começo dos anos 60, quer dizer, e aí os militares chegaram ao poder e nós começamos falando sobre os militares, você lembrando que o tempo dos militares não era tão ruim assim, do plano econômico não era, porque eles tinham um projeto de desenvolvimento e esse projeto foi adotado. E o Brasil cresceu muito também nesse período. Agora, desde 1990, o Brasil não tem projeto de desenvolvimento. Quer dizer, para ter um projeto de desenvolvimento, você tem que ter algumas diretrizes. Quer dizer, essa diretriz, por exemplo, de que você vai crescer com o próprio capital, que capital se faz em casa. Né? Eu sou sobrinho, né, eu fui sobrinho de um grande brasileiro e de um grande nacionalista, que chamou-se Barbosa Lima Sobrinho. Foi um deputado, foi governador de Pernambuco, foi deputado constituinte, quer dizer, e foi candidato à presidência da República junto com o Dr. Ulisses Guimarães em 1974. E ele era um nacionalista econômico muito forte. E ele escreveu um livro que é muito bom, que chama-se Japão, o capital se faz em casa. Porque ele percebeu com clareza, ele tinha toda a razão, que também o Japão, depois foi a Coreia e a China. Eles cresceram com a própria poupança e isso deu-lhes um crescimento muito maior.
Então nós temos que ver esses exemplos, né, e copiá-los, adaptando. O povo brasileiro tem um problema, não é só o povo e as elites, eles são consumistas demais. Quer dizer, porque também aí tem uma outra coisa, é que é o pessoal que quer que haja crescimento econômico sem fazer força, né? Então, como é que você consegue fazer crescimento econômico sem crescimento? Ou você faz isso com o chamado populismo, né? Quer dizer, que você chama de keynesianismo, como se fosse... Keynes não tem nada a ver com isso, porque Keynes foi um gênio, um grande economista. Então, você começa a gastar dinheiro do Estado sem controle, isso é um desastre. Ou então você diz que vai crescer com poupança externa, né? E vai tomando dinheiro emprestado, né? Que é outro desastre até maior, muitas vezes. Então, quer dizer, nós temos que abandonar essas duas coisas. Quer dizer, isso significa que a gente tem que segurar um pouco o consumo. Quer dizer, para você pôr a taxa de câmbio no lugar certo, você tem que segurar um pouco o consumo. Quando você deixa a taxa de câmbio... Atualmente, por exemplo, a taxa de câmbio está no lugar certo, até um pouco demais. Quer dizer, isso está bom para a indústria. Se isso permanecesse, seria ótimo para a indústria. Mas vai ser difícil, né? Porque as pressões para apreciar o real são muito fortes. Pressões econômicas. O senhor foi ministro também da administração e da reforma do Estado, isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso. Atualmente, o ministro Paulo Guedes está tentando encaminhar uma reforma administrativa para o Congresso Nacional. Isso bem lá no início da discussão nesse governo, falava-se que ia diminuir o número de municípios brasileiros, municípios menores de 5 mil habitantes iriam voltar a ser distritos. Como é que você vê essa questão aí do enxugamento do Estado proposto pelo ministro Paulo Guedes? Então, isso é o neoliberalismo, é a ideia do Estado pequeno. É isso que se desmoralizou, é isso que o Biden está abandonando, é isso que os europeus lá, a Merkel, né, tem um projeto enorme que elas fizeram lá, e a União Europeia, né, fez um projeto de investimentos imenso também, recentemente, em meados do ano passado. Quer dizer, porque viram que a história do Estado mínimo, do Estado pequeno, não faz sentido, né? Porque eles inventaram, os neoliberais, uma oposição entre Estado e mercado. Isso é uma loucura. Quer dizer, o capitalismo tem duas instituições fundamentais que coordenam todo o sistema. Uma é o Estado. O Estado é a lei, a Constituição Federal, é o Código Civil, é o Código Comercial, enfim. E o mercado é uma outra instituição que coordena os setores competitivos da economia. Agora, tem muitos setores que não são competitivos, então os dois se juntam. Estado e mercado são sócios no processo de coordenação e não adversários, e vamos diminuir o Estado, e que o Estado é que é o problema, é toda essa baboseira que não faz sentido, né? Nós temos que, né, enfrentar os nossos problemas, né, com determinação e disposição a fazer alguns sacrifícios. Isso é essencial. Quer dizer, porque disposta a não consumir tanto. Mas as pessoas não gostam disso, não. E isso é um problema sério. A política até que eles gostam, eu acho, não é tão ruim assim. Quer dizer, especialmente como o Brasil tem eleições presidencialistas, o povo realmente se envolve nas eleições presidenciais. Isso é uma coisa boa. Mas esse envolvimento do povo é um envolvimento na questão de torcida. Não é um envolvimento na parte propositiva da discussão dos problemas, mas é naquela questão de que eu gosto de A e eu gosto de B. Mas da solução do problema e da discussão da solução desse problema não acontece nas eleições, né, professor? Então, mas isso tem que melhorar, né? Todos os brasileiros deviam assistir um seriado que passa na Netflix, que é uma maravilha de seriado. É um seriado dinamarquês, veja só. Um paísinho pequenininho, mas é um país muito rico, é um país muito avançado democraticamente, sob todos os pontos de vista, é um país muito avançado. E lá, então, eles fizeram um seriado que chama-se Borgen. Borgen é o nome do Palácio do Congresso
mas que tem, mas onde também estão os partidos e está tudo lá. Né? E é impressionante, aí você, é um seriado de política, mas muito bem feito, interessante, tal. Então você vê como a política, e você vê como os candidatos, por exemplo, eles apresentam suas propostas, e as suas propostas são todas explicado como é que ele vai financiar cada coisa, etc. Né? E quando algum não faz isso bem feito, o outro denuncia e ele perde a eleição. Né? Então, isso no Brasil ainda não está funcionando. Né? Mas eu acho que tem havido melhorias. Eu, quando um ano e pouco antes da última eleição, eu fiz uma coisa curiosa. Como eu desenvolvi essa teoria novo desenvolvimentista, já publiquei livros, isso, aquilo, o livro mais simples que eu publiquei chama-se Em Busca do Desenvolvimento Perdido, né? É o título. Eu resolvi telefonar para o Ciro Gomes e para o Fernando Haddad, que são velhos conhecidos meus, quase amigos, né? pessoas de que eu respeito e gosto, ambos, sem dúvida, e disse o seguinte para eles, isso era dezembro de 2017, eu disse para eles o seguinte: olha, eu queria convidá-los para vocês virem aqui e reservar uma tarde inteira, que eu vou explicar para vocês a minha teoria novo desenvolvimentista e as políticas que daí derivam, etc, etc, tal. E, no final, a dona Vera, minha mulher, oferece um jantar. E eles vieram, os dois juntos. Né? Não é? Eu tinha lá, naquela ocasião, eu tinha a minha chapa era Ciro Gomes de presidente e Fernando Haddad de vice. Era a minha também. Então, e eles viram, ficaram muito interessados. E quando eles fizeram os projetos de governo deles, várias das ideias novo desenvolvimentistas estavam tanto no projeto do Ciro quanto no projeto do Fernando Haddad. Né? Quer dizer, então, isso é possível. Os projetos estão ganhando mais corpo. Né? A gente pode, quer dizer... E agora tem que ter cobrança, não é chamada responsabilização. Em inglês é accountability, é uma expressão... Ou seja, isso é que você está dizendo que o povo tem dificuldade em fazer, porque isso é o povo que faz. A classe média já é capaz de fazer, né? Essa responsabilização. Professor Bresser, mas recentemente a gente viu a declaração do ex-presidente Lula favorável à abertura do capital da Caixa Econômica Federal, de outras estatais. Como é que você vê essa declaração do Lula, que figura ali naquela área do progressismo, mas parece que está querendo se deslocar disso, mas está querendo colocar mais na questão neoliberal, que teve um ministro na economia, né, que teve um presidente do Banco Central que era neoliberal, que era o seu Henrique Meirelles. Veja, esse é um problema sério realmente, porque o Lula, quando foi presidente, ele foi um presidente que defendeu muitos trabalhadores, é verdade. Mas em relação ao neoliberalismo e aos rentistas e o setor financeiro, ele deixou também ele não mexeu nada, deixou como estava. O resultado é que essa gente ganhou muito dinheiro. Por outro lado, os trabalhadores ganharam alguma coisa, especialmente com o aumento do salário mínimo e com a Bolsa Família, e a classe média ficou no meio espremida. E foi a classe média que ficou espremida no meio, né, que acabou dando aquelas grandes manifestações de junho de 2013, né, e essa crise econômica e política que nós vivemos está muito relacionada com esse problema. Então, eu não vi essa declaração do Lula, mas eu acho que ele está errado se quer abrir o capital da Caixa Econômica. Não há nenhuma necessidade disso, nenhuma vantagem. Ele deu entrevista ao Reinaldo Azevedo na rádio Band News FM, dando essa noção, né, de abertura do capital da Caixa. Perigosa, né? É bobagem, não é uma boa ideia, não. O Ciro Gomes não vai fazer isso, tenho certeza. É uma das críticas que o Ciro faz muito forte, professor Bresser, é a questão da concentração do mercado bancário, que isso também aumenta a questão das taxas de juros, não há competitividade, né?
O senhor acha que as privatizações dos bancos estaduais foram mal feitas nesse sentido? Olha, eu acho que foram um crime. Quer dizer, eu fui presidente do Banespa. O Banespa era um grande banco. Hoje é o Santander. Quer dizer, era um banco público de alto nível, que foi usado um pouquinho pelo Quércia, mas nada de grave. Agora, na verdade, o que aconteceu foi que os políticos, os economistas neoliberais, começaram uma campanha que falavam claramente em defesa ou sobre o interesse dos grandes bancos. Eles fizeram uma guerra contra os bancos públicos. E isso não faz sentido. Você pega um país como a Alemanha, por exemplo, tem 1/3 do sistema bancário alemão é de bancos públicos. O banco público é muito importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Quer dizer, então, isso a gente deve realmente... Foi muito mal feita. No caso de alguns bancos privados, de alguns bancos estatais, realmente os governadores não estavam à altura, né, de comandar esses bancos. Né? Mas isso era uma coisa que podia ser controlada. Não há nenhuma razão. Se a gente resolve que não pode controlar nada e privatiza tudo, né, aí não resolve também nada, porque aí os privados, né, fazem os seus interesses e não os interesses nacionais. E nem sempre os interesses... Quer dizer, especialmente quando você tem atividades monopolistas, o interesse privado absolutamente não coincide com o interesse público. Uma das questões que o Ciro defende também, professor Brescia Pereira, é a questão dos complexos industriais, né? Tanto da defesa, da saúde, da saúde, da educação, né? Petróleo e gás e defesa. O que o senhor acha disso? Você acha que hoje, atualmente, o Brasil importa 80% dos insumos de saúde para tocar todo o seu sistema de saúde? A agricultura brasileira hoje, para começar a produzir as 3 safras anuais que entrega, graças às tecnologias que a Embrapa desenvolve, importa 40% dos seus insumos. Recentemente, eu entrevistei o presidente da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, denunciando o fechamento de uma fábrica de fertilizantes do Paraná, onde hoje a Petrobras começa a importar fertilizantes da Rússia e do Irã, e são fertilizantes sintéticos, não são fertilizantes naturais. Estão desmontando o Estado brasileiro, na verdade, e isso também está impactando diretamente nos 14 milhões e 400 mil brasileiros desempregados atualmente, né, professor Brescia Pereira? Então, mas essa escolha de 4 setores que o Ciro fez, quer dizer, é muito interessante, porque isso é política industrial, lato sensu. Agora, política industrial, geralmente você pensa, então, agora vamos desenvolver a indústria de computadores ou a indústria mecânica não sei o que lá. Quer dizer, em vez disso, né, tem também uma área desse, mas o Ciro diz, olha, é preciso cuidar, tem uma área enorme que interessa muito, que o Brasil é um mercado muito grande e tem grandes, que é a área de saúde. Outra área enorme, que é a da agricultura, a grande agricultura que nós temos, né, que precisa também, né, precisa apoio tecnológico, não só e a Embrapa e mais outras e muito mais. Então, o Ciro está absolutamente certo em escolher essas áreas, né, para dar prioridade, porque você não pode querer se desenvolver em todas as áreas. Então, ele está escolhendo bem, eu acho. O mercado também se cuida por conta própria também se escolher as suas áreas, mas é um jogo, né, em que um bom presidente, quer dizer, tem um papel muito importante. O professor Brescia Pereira, é correto analisar a política fiscal apenas pela ótica do gasto e não da receita? Não seria um momento da revisão de tantas renúncias fiscais que estão girando na casa de 340 bilhões de reais? Então, veja, uma coisa muito curiosa é o seguinte, é a famosa carga tributária brasileira, né? A carga tributária brasileira era, quando houve a transição democrática, era mais ou menos 22% do PIB, isso é 1985. Quer dizer, hoje,
é 32%. Quer dizer, 33%, dependendo do... Aí, não é? Mas, e há muitos anos começou uma guerra contra isso. Quer dizer, e quando começou essa guerra contra o PT, né, começou que a carga tributária estava aumentando. É falso, eu acho curioso que o PT não eu não sou do PT. Né? Quer dizer, eu sou independente, então tenho idade suficiente para ficar independente. Né? Mas a carga tributária realmente subiu de 22 para 32 por dois motivos. E foi no governo Fernando Henrique. Um motivo foi para aumentar o gasto social. Quer dizer, na transição democrática houve um compromisso com se criar um SUS, e foi criado. Eu acho que foi a grande realização da democracia brasileira, foi o SUS, é o SUS. E também era preciso aumentar muito o gasto em educação. Isso foi feito. Então, os gastos sociais dobraram, e isso implicou num aumento, numa despesa de quase 6% do PIB. Né? Muito bem feito. Agora, a outra foi que criaram juros escandalosos, né? E houve uma captura do patrimônio público pelos rentistas que recebem juros escandalosa. Quer dizer, quando chega em 2002, 2003, desde então, essa carga tributária é constante. Quer dizer, e sim, você tem toda a razão, precisava aumentar um pouco, sim, porque o Estado, quer dizer, as responsabilidades que o Estado é chamado a realizar são maiores, né, do que os liberais afirmam. Né? Então, claro que é preciso, ao mesmo tempo, controlar o gasto muito firmemente, estabelecer metas e limites e máximos. Eu sou absolutamente contra essa emenda 95 do teto de gastos, porque isso é uma irracionalidade total. Você pode ter perfeitamente um teto de gastos que seja proporcional ao PIB. Né? Não, é um teto fixo. Quer dizer, quer dizer, de forma que quando cresce o PIB, quando cresce a população brasileira e a produtividade, quer dizer, o Estado vai encolhendo. Isso não faz sentido. Quer dizer, uma coisa curiosa é que nos países ricos, quando houve a virada neoliberal, com a Thatcher e o Reagan em 1980, eu chamo de virada neoliberal aquele momento, quando isso aconteceu, eles diziam que ia reduzir o tamanho do Estado. Você vai ver o que aconteceu nesses Estados ricos. A única coisa que eles conseguiram foi fazer com que ele parasse de crescer tanto. Continuou crescendo. Por quê? Porque o Estado, nas sociedades modernas, complexas, tem papéis que ele é chamado a realizar muito grandes e necessários. Né? Quer dizer, aqui nós temos que reconhecer também isso, né? E, em certos casos, né, a gente precisa realmente aumentar os impostos. Nós temos um papel também muito grave no Brasil hoje, que é a questão do endividamento dos estados. E os estados brasileiros, como os municípios, eles têm um papel primordial, a gente vê nessa questão da pandemia, na pauta econômica nacional. É eles que definem também o tamanho do nosso PIB, porque o desenvolvimento econômico está nas cidades, estão nos estados. Não está faltando também uma sincronologia aí de estados e municípios terem uma pauta econômica alinhada ao governo federal? Lógico, essa atual pauta econômica ela é totalmente desvirtuosa daquilo que o Brasil necessita. Mas chegando lá uma pauta econômica nacional desenvolvimentista, seria necessário realmente estados e municípios estarem alinhados a essa questão econômica também, desse projeto nacional de desenvolvimento? Isso é muito importante. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal foi uma coisa boa. Foi a melhor coisa no plano econômico que o governo Fernando Henrique fez, foi a lei de... Mas não foi suficiente, né? E nós sabemos como as leis no Brasil são mal cumpridas, né? De todos os tipos. Então, realmente é preciso que haja quer dizer, politicamente, quer dizer, nós percebemos que estados, União, Estado e municípios precisam, né, ter responsabilidade fiscal e trabalharem juntos num projeto nacional. Isso é muito importante. Dá para fazer... É curioso, uma coisa que está muito mal estudada
é como é que é o mecanismo de desenvolvimento da China, porque é impressionante a autonomia e a iniciativa que as cidades e municípios, ou conjuntos de municípios, não é bem o sistema brasileiro, fazem. Eles criam bancos, eles realmente fazem coisas do arco da velha para promover o desenvolvimento econômico. E você pensa, bom, mas lá é um regime autoritário, não é? Isso é muito ruim, é um regime autoritário, então aquilo é tudo centralizado, não é? Quer dizer, os estados, então aqui no Brasil também municípios e estados precisam realmente se envolverem, por isso que, por exemplo, os bancos estaduais, né, são importantes. O Estado de São Paulo, por exemplo, privatizou o Banespa, criminosamente, né, mas, criou um outro banco. Tem um banco agora que não chama banco, mas na prática, esqueci o nome dele, porque precisa dele para fazer certas operações, mesmo quando você é neoliberal, veja só. Umas coisas que ninguém entende, né, professor? As coisas que só acontecem, eu acho que aqui no Brasil. Mas o senhor passou pelo Ministério da Fazenda no governo José Sarney. Gostaria que o senhor falasse, rememorasse, trazesse esses relatos históricos da passagem do senhor pelo Ministério da Fazenda no governo Sarney e também a construção desse plano Bresser. Qual que é a visão do senhor do plano Bresser? O senhor acha que esse plano ele foi um pouco injustiçado pela imprensa e pelos historiadores? Não. Veja, quando eu cheguei ao governo, isso foi em abril de 1987, foi quando, em seguida ao colapso do Plano Cruzado. Durante quase um ano a inflação tinha sido zerada, a inflação que estava em 20% ao mês, durante uns 8 meses, 9 meses do Plano Cruzado, zerou. E transformou o Sarney e o ministro da Fazenda, que era o Dilson Funaro, em semideuses, né? Quando chega no final do ano, eles não tiveram condições de controlar direito a economia sob vários aspectos, que não importa, especialmente o fiscal, e a coisa arrebentou. Então a inflação voltou com toda a força, e as empresas quebraram, e os estados quebraram, porque as empresas e os estados todos aumentaram muito as suas vendas, né? E aumentaram suas despesas, e de repente, com a inflação arrebentando, as vendas caíam, a receita dos estados diminuiu. Eu sei que o Brasil entrou em moratória da dívida externa, era um caos. E até me perguntaram, mas Bresser, por que você está assumindo esse ministério numa hora dessas? Eu falei, porque esse é meu dever. Eu fui treinado, eu acho que eu posso ajudar e eu vou tentar fazer o que eu pude. Então eu tinha 2 problemas fundamentais. Um era o problema da alta inflação, e o outro problema era o problema da moratória e da dívida externa, que era um problema não só do Brasil, mas de todos os países da América Latina e de muitos outros países fora da América Latina. E então eu concentrei nessas 2 coisas. Em relação à inflação, eu tinha participado da criação de uma teoria nova, a teoria da inflação inercial. E eu sabia que era possível neutralizar a inflação inercial através ou de um congelamento de preços, né, como o plano cruzado, o plano real e o plano verão e o plano Collor tentaram, ou através de um sistema de moeda indexada, que é o RV, né, que o plano real usou. Então eu tinha que usar isso. E eu decidi pela primeira alternativa. E o plano Bresser foi isso. Só que esse plano Bresser tinha 2 problemas fundamentais. Uma era que é uma coisa meio técnica, mas que os preços relativos estavam muito desequilibrados, de forma que quando você faz o congelamento, ainda que tivesse a famosa tablita que neutralizava essas coisas, ficaram restos. E então, esses restos de desequilíbrios fazem com que as empresas voltem a aumentar os preços para recuperar o que perderam no congelamento. E o outro problema foi que
o Sarney não tinha poder suficiente para garantir o controle da parte fiscal. Um mês depois que eu assumi o ministério, ele resolveu que ia ficar mais um ano no governo. E isso foi um desastre, porque aí então ele precisou apoio do Centrão e ficou na mão do Centrão. Então isso não deu certo. Quer dizer, o plano, eu tinha o projeto de fazer um segundo plano que seria muito semelhante ao plano real, era a otenização, mas achei melhor ir embora, porque realmente o presidente perdera condições de garantir, né, a administração da Fazenda Nacional. A outra coisa foi a dívida externa, né, que aí eu fui mais bem sucedido, porque afinal o plano Bresser não deu certo, né? Quer dizer, a inflação acabou voltando. Agora, a outra coisa foi eu então fiz uma proposta absolutamente inovadora, e era uma proposta que não era para resolver apenas o problema do Brasil, era para resolver o problema de todos os países em desenvolvimento, que era a securitização da dívida. Os países deviam para bancos, em contratos com os bancos. E eu me baseei num financista americano que quando a cidade de Nova York, 10 anos antes, havia quebrado, deu essa solução da securitização, ou seja, transformar aqueles títulos dos bancos em títulos no mercado, né, transformar em securities, quer dizer, e com desconto. E eu fiz isso. Eu precisava o apoio do governo americano para isso, senão não havia como. E então eu propus isso ao Baker, que era o ministro da Fazenda, o ministro do Tesouro americano. E ele recusou. Primeiro disse que concordava, e depois me deu um golpe e recusou. Mas 18 meses depois, quando eu já não era mais ministro, eu tinha saído, o Brady, que foi o sucessor do Baker, ele adotou o plano Brady para resolver o problema da dívida externa. E foi rigorosamente, ponto por ponto, o meu plano. Eles copiaram sem... Era a securitização, e tinha uma outra coisa chamada relativa desvinculação entre os bancos centrais, entre o FMI e os bancos comerciais. Porque quando você queria negociar a dívida, você ia negociar com os bancos comerciais, dizia, precisa falar primeiro com o FMI. Aí você ia falar com o FMI, dizia, primeiro precisa falar com os bancos. Aí eu falei, então vamos juntar os dois, aí isso é proibido. Então não há jeito, como é que eu posso fazer uma... Então eu propus uma solução para isso também. Tudo isso foi adotado no começo em janeiro, fevereiro de 89, quer dizer, 1 ano e meio depois que eu saí, e resolveu o problema da dívida. Então, afinal, quer dizer, para mim foi uma experiência extraordinária, né? E acho que o Brasil saiu... Quando eu saí do Ministério, eu me lembro de uma coisa interessante, que foi o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, chamava-se Mário Amato, quer dizer, eu vi ele declarando na televisão, quando eu cheguei no aeroporto para tomar o meu aviãozinho de volta para São Paulo. Ele disse assim, a renúncia do Bresser é uma tragédia para o Brasil. Quer dizer, eu sabia que nós íamos para ir pela inflação, e fomos. Quer dizer, o meu sucessor não foi capaz de segurar, era difícil. E quando o Sarney entregou o governo para o Collor, a inflação não estava mais 20% ao mês, estava em 90%. 82% foi em fevereiro. Quer dizer, ia para 100%. Estava em 82%. Uma loucura. Então o balanço, afinal, eu acho que foi favorável para mim. Eu fiz o que eu pude, né? Isso que é o mais importante. Professor Bresser Pereira, para a gente chegar ao final da nossa entrevista, um bate-papo muito importante sobre o que eu gosto de fazer nesse programa, que é de falar de soluções para o Brasil. Sim. E também de olhar para o passado para fazer um diagnóstico para o futuro. E não é à toa que a gente usa o lema, é o programa que faz você pensar. A gente quer fazer o nosso público pensar realmente. Mas os 27 anos depois da consolidação do Plano Real, o Plano Real ainda precisa de ajustes, de detalhes. Ele foi implementado
na sua íntegra, naquilo que realmente o país precisa, ou não foram deixados que isso fosse feito? Não, o Plano Real é um plano de estabilização. O seu objetivo era simplesmente acabar com a inflação. E, nesse sentido, ele foi muito bem sucedido, foi uma maravilha. Foi usada essa teoria da inflação inercial, né, com o sistema da moeda indexada, da URV. Agora, quer dizer, então depois é que o governo Fernando Henrique, né, devia, a partir que quando ele assume no dia 1º de janeiro de 95, o Plano Real foi 6 meses antes, né, foi no governo Itamar ainda. Quando ele assume, ele devia então fazer o seu projeto, né, seu plano de desenvolvimento para o Brasil. Mas não fez nada. Aí ele entrou no neoliberalismo firme, né? Ele achou que o Plano Real tinha dado certo porque tinha sido feito também ajuste fiscal. De fato, foi importante o ajuste fiscal que foi feito naquela ocasião e o Congresso, o povo estava mais disposto a aceitar um ajuste naquele momento. Mas o essencial foi a neutralização da inércia inflacionária, né, que a URV fez. E não era nada ortodoxo, portanto, era totalmente heterodoxo, era uma ideia completamente nova que economistas brasileiros haviam desenvolvido. Então, no Plano Real mesmo, houve um defeito muito grave, foi que, para fortalecer o plano, eles fizeram a chamada âncora cambial. E então o real imediatamente se valorizou. A relação era 1 para 1, foi para 80 centavos. Quer dizer, resultado E aí, porque eles puseram uma taxa de juros absolutamente alta, muito mais alta do que era necessário. Quer dizer, isso foi um desastre para o Brasil. Quer dizer, esses juros altos e esse câmbio apreciado, o resultado foi que 4 anos depois o Fernando Henrique foi para uma crise financeira, né? Crise de balanço de pagamentos, a pior possível, né? Não é porque o Plano Real não deu certo, é porque eles não fizeram uma política econômica. O Plano Real deu certo ali, é porque ele resolve ali a inflação e ponto. Depois você tem que fazer um plano de governo. O Plano Real não era um plano de governo, nem era para ser. Então o Plano Real ele necessita também, para ele ser implementado na prática, de um plano de governo alinhado com ele. Isso. Pois é. Professor Bresser Pereira, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Trocando em Miúdos. Foi uma conversa muito agradável, muito boa, e desejo aqui as portas da Prime sempre abertas para o senhor. Sempre que o senhor quiser comunicar com a população, falar alguma coisa com o nosso povo, a gente aqui pode ser esse canal diretamente do senhor com o nosso povo. Muitíssimo obrigado aqui pela participação no Trocando em Miúdos essa noite. Muito obrigado também, foi ótimo. O repórter foi excelente, fez ótimas perguntas. Acho que deu uma boa conversa. Muito obrigado. Tá certo. Tá aí, pessoal. Conversamos com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro também da Reforma do Estado brasileiro aí, o senhor Bresser Pereira, tá certo? E aí, gostou da nossa entrevista? Curtiu esse bate-papo? É só seguir as nossas páginas nas redes sociais. Hoje a Prime Web TV, ela é multiplataforma. Nós estamos no Instagram, Prime Studios TV RV, @Prime Studios TV RV no Instagram, estamos no Facebook e no YouTube. Facebook e YouTube é só Prime Studios TV. Procure lá, Prime Studios TV, no Face, no YouTube, no Instagram, Prime Studios TV RV. Vocês vão acompanhar essas entrevistas ao vivo, vocês vão acompanhar também fotos dos bastidores aqui da Prime, também os nossos banners das próximas entrevistas, enfim. Ajude a programação da Prime a crescer cada vez mais. Curta, compartilhe, ajude a nossa programação a continuar a trazendo essas pessoas de nome nacional aqui para o nosso programa, tá certo? Eu volto sexta-feira que vem, se Deus quiser, com mais um grande convidado aqui no Trocando em Miúdos. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte! Este programa
programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade